Fala, moçada, sejam bem-vindos de volta. Antes de mais nada, recadinho de sempre, se inscreva no canal, curta o vídeo, toque a sinetinha ali, dá uma força pra gente, divulga para os amigos, principalmente se você gosta de futebol. Tem muita coisa legal para você ver aqui no canal. Hoje, TBT, a gente vai falar sobre um jogo de futebol que aconteceu no dia 16 de dezembro de 1989. Estádio do Morumbi, em São Paulo. São Paulo 0, Vasco 1. Resultado que deu ao Vasco o título brasileiro daquele ano. E o autor do gol foi o centroavante Sorato. É com ele que a gente bate um papo hoje no TBT para relembrar aquele jogo e mais um pouco da carreira dele. Manda bala, Juba! Nossas memórias. Fala galera, TBT de volta. E antes de apresentar o convidado, vou dar aquele recado para você. Deixa o like, assina o canal, ajuda a gente. Hoje eu tenho um enorme prazer de receber o Sorato, grande atacante do futebol brasileiro. Boa noite, Sorato, tudo bem? Boa noite, Francisco. Pô, legal participar aqui com você do canal. Pô, esse período aí que a gente está vivendo, né? Tem feito algumas participações, lives, participações em programas, em canais. Então, é sempre bom estar falando de futebol, contando as histórias, relembrando bons momentos. E apesar de tudo que a gente está vivendo, espero que seja aí, estejamos próximo do final aí dessa pandemia, mas é um momento de descontração aí para a gente bater um papo aí. Com certeza. Se tem alguma coisa boa desse período, é a gente relembrar momentos bons que a gente passou não faz muito tempo. E um desses momentos, hoje o programa é dedicado à torcida vascaína, e a gente vai falar de 1989, Campeonato Brasileiro, decisão, São Paulo e Vasco. Mas antes disso, queria que você falasse um pouquinho da sua estreia. Você estreou contra o Flamengo do Maracanã, 2 gols. Qual é a emoção de fazer gol neles? Rapaz, cara, foi ali demais, cara. Então, pô, foi no dia 12, agora, no dia dos namorados que passou, fez 32 anos, cara, que a minha estreia desse jogo aí, né? Eu tinha entrado num jogo um pouquinho antes, mas entrei no finalzinho do jogo, sei lá, uns 5 minutinhos finais, no jogo contra o Goytacás em Campos. E esse foi o primeiro como titular, né? Então, assim, uma expectativa de todo mundo, né? Pela importância do jogo, era a final do terceiro turno do Campeonato Carioca, contra o maior rival, né, cara? Então, assim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estrear daquela forma, né? Você é de São Paulo, é natural de São Paulo, de Araras, né? Isso, de Araras. Como é que foi chegar no Vasco? Cara, um olheiro do Vasco me viu jogando no interior. Eu jogava no Lemense, que é da cidade de Leme, que eu morei, no período da minha infância, eu morei em Leme. E em janeiro de 1985 ele bateu lá em casa, em Araras, bateu na porta de casa lá e dizendo que trabalhava pro Vasco, e acabou acontecendo. Eu vim, fiquei, sei lá, um mês e pouco em teste, fui aprovado e aí minha vida começou no Vasco, na base do Vasco, né? Falando do Campeonato Brasileiro de 89, eu queria saber como que foi a preparação do Vasco. O Vasco tinha o Bebeto, que não estava em 88, foi um grande reforço que veio do arquirrival. Como que foi essa preparação? A expectativa estava bastante alta, né? A gente continuava com um time forte, aí ainda chega o Bebeto, né? Chega, acho que o Boiadeiro também. Quinones, Boiadeiro vieram para aquele ano. E Luiz Carlos Vinck também veio. A gente viu que tinha um time muito forte. A gente não começou muito bem o campeonato, mas o time foi crescendo durante a competição, né? E então fez aí até chegar a reta final, que foi uma reta final muito boa. Com certeza. Agora vamos chegar à decisão. São Paulo e Vasco. O regulamento era um tanto quanto complicado. O Vasco optou por jogar a primeira final no Morumbi, até porque se perdesse, teria o segundo jogo no Maracanã. Como que era a expectativa para aquela decisão? Cara, semana de final é sempre, assim, expectativa alta, né, cara? Então, assim, a gente tinha uma tranquilidade a mais justamente pelo regulamento, né? Que a gente nós tínhamos a vantagem, e foi feita uma reunião entre a diretoria e nós jogadores para decidirmos aonde a gente jogaria o primeiro jogo. E nós optamos assim, não, vamos jogar fora,
a primeira em São Paulo, porque, primeiro que assim, a gente tinha feito uma reta final ali de jogos fora de casa que a gente tinha vencido. A gente tinha jogado contra o Corinthians, no Morumbi também, que nós vencemos de 1-0. Eu que fiz o gol nesse jogo. E depois nós pegamos 2 jogos seguidos fora. Depois o Inter em Porto Alegre. Ganhamos de 2-0, 2 gols do Bebeto. Então, assim, o time estava se comportando muito bem fora de casa. E aí a gente, se empatasse ou perdesse, teria o segundo jogo, né, cara? Então, assim, foi assim, uma decisão que a gente, não, vamos jogar lá a primeira, qualquer coisa que não dê certo, a gente traz a decisiva para o Maracanã. Depois um jogo contra o Botafogo, que a gente estava perdendo até o finalzinho, que eu entrei, também fiz o gol de 2-2. Até esse jogo, depois desse jogo, a equipe ganhou assim, um moral, assim, né? Mais confiança, e depois vai para São Paulo e ganha do Corinthians fora de casa, que também estava na briga, né? A gente sabia que o São Paulo era um timaço já na época, um timaço jogando na casa dele, na casa do São Paulo. Mas, assim, foi um jogo muito complicado. Começou muito difícil, o São Paulo pressionando, teve aí umas 3 chances aí, 2 defesas do Acácio, um chute de fora que o Acácio também... Acácio sempre bem colocado, né? Não, o Acácio nesse jogo, cara, é difícil ter uma atuação de um goleiro como o Acácio teve nesse jogo da final de 89, cara. Ele foi fundamental ali, ainda mais no finalzinho do jogo, ele fez 2 defesas consecutivas ali, impressionantes. Então, assim, a gente tinha um time muito técnico, né, cara? Tinha bastante técnico, muita qualidade. Meio campo, Zé do Carmo, Boiadeiro, Bismarck e William eram... todo mundo sabia jogar. E aí, no início do segundo tempo, os 5 minutos, foi o gol, né, cara? Me conta um pouquinho desse gol. Pra mim, o Luiz Carlos Vinca é um dos laterais que melhor cruza na história do futebol brasileiro. E o Bebeto me lança lá na esquerda. Eu domino um pouquinho depois do meio campo, domino e escoro a bola para trás para o Mazinho. E aí a gente já vinha rodando essa bola, aí o Bismarck já aparece pelo meio do campo, mais por dentro, o Mazinho dá a bola nele. E nisso o Boiadeiro já está passando pela meia direita ali, que o Bismarck estava mais centralizado, mais próximo à meia esquerda. E aí o Boiadeiro já está passando, o Bismarck dá o Boiadeiro e o Luiz Carlos Vinck já sabia que a bola ia chegar nele, né? Que ele tinha aquele corredor, era uma jogada forte nossa ali. E aí quando o Boiadeiro domina e já dá a bola para o Luiz Carlos Vinck, ele tinha duas opções, né, de ou dominar, entrar com a bola, que também conseguia fazer isso, até o gol contra o Corinthians foi uma jogada mais ou menos assim, que meteram, só que ele deu um tapa e depois cruzou, mas como a gente conhecia bem o Luiz Carlos Vinck, eu já falei isso em algumas lives, alguns bate-papos que eu participei, quem vê o gol, se você reparar, antes de chegar na bola, o Luiz Carlos Vinck, ele aumenta uma passada, ele aumenta a passada para acertar a passada. E quando ele fazia isso, a gente sabia que ele ia cruzar direito, de primeira, né? Então, assim, foi... Tremenda técnica isso aí. E ele, assim, ele tinha um poder de decisão ali muito bom, e a gente chegou com 4 dentro da área, né? Então, a gente chegou com o Boiadeiro, quando deu a bola, foi para a área, chegando mais para o primeiro pau. O Bebeto estava um pouquinho mais na minha frente, mais centralizado. O William na marca do pênalti e eu chegando lá, lá no início da jogada, quando escoro com o Mazinho, eu já começo a fazer a diagonal para dentro da área, né? Hoje seria a transição rápida, ofensiva, uma transição ofensiva, né? Então, assim, a gente apresentava essa característica de jogo lá em 89, chegamos com 4 dentro da área em 89. Esse foi o gol da sua vida, senhor Ator? Com certeza, né, cara? Assim, eu fiz gols importantes, assim, clássicos, jogos grandes, final de campeonato, cara, e essa final, assim, pelo Vasco tem uma particularidade, é a única final que o Vasco que teve gol único, né? E é muito difícil você conquistar um campeonato brasileiro pela grandeza do Vasco. O Vasco, na época, faziam 15 anos que não era campeão brasileiro, na casa do adversário, um adversário
de muita tradição e muito peso também. Então, toda essa circunstância, né, cara, faz com que realmente seja o gol mais importante da minha carreira. Que legal. Qual que foi sua participação no título da Libertadores? O que você passou para os mais jovens? Como foi fazer parte daquele grupo? A gente que era criado no Vasco e que conhecia, sabia que o ano seguinte seria o ano do centenário, né? Que o objetivo era conquistar algo grande no ano do centenário. Então, em 97, a gente tinha que ir bem para conquistar uma vaga na Libertadores, que o foco era esse. O objetivo era conquistar o título da Libertadores, né? E assim, e pela maneira que a coisa foi conduzida desde de 97, de montagem do elenco. Por exemplo, saiu Edmundo Evair, mas era o Luizão, Ivanizete. Então, assim, a gente sabia que ali seria algo assim, muito importante para o clube e para a carreira de cada um. E assim, quando chega num momento, você tem não só 11 jogadores, ou 8, ou 7, mas você tem um elenco de jogadores já vitoriosos, com passagens importantes dentro do clube, fora do clube, em outros clubes, jogadores de peso e vencedores vindo. Os treinamentos têm mais qualidade, e se você tem mais qualidade, você é mais competitivo, então você obriga todo mundo a estar sempre num nível mais alto que puder, e isso você passa para os mais jovens também, que estão subindo, que tem qualidade. Na época ali a gente tinha Felipe, Pedrinho, Maricá, vários aí subindo das categorias de base com qualidade, que chegavam e tinham referências importantes dentro do grupo, né? Na maioria do tempo eu não fui titular ali, mas assim, joguei alguns jogos importantes, por exemplo, brasileiro antes, 97 também tinha jogado. Então, assim, mas eu sabia entender e todo mundo remava para o mesmo lado em prol do objetivo, cara. E foi muito legal viver tudo aquilo, cara, porque foi um outro momento. Eu ainda já tinha vivido isso em 89 de uma forma mais efetiva, né? Mas vivi outro momento dentro do clube, pô, 2 brasileiros, pô, eu ainda estava no título mais importante do clube. Para mim foi algo assim extraordinário, realmente. Isso aí faz com que você esteja presente na parede de várias casas vascaínas. Pois é. Claro. Outro dia eu fui, de vez em quando eu vou a São Januário, né? E lá em cima das cabines de rádio tem os títulos importantes, né? Como eu olho para lá, cara, eu tô em 3 momentos lá. Então, assim, de 9 eu tô em 3, cara. Então, assim, isso aí é para sempre, né, cara? Um hipotético jogo entre o Vasco de 98 contra o de 89. O que aconteceria? Pô, cara, eu acho assim... jogão, né? Esse é um baita jogo. Os 11 contra 11, eu acho que o de 89 era mais técnico. Apesar que a gente, pô, em 97, 98 a gente tinha um timaço, mas assim, talvez o elenco de 98 fosse melhor. Mas os 11, pô, era um timaço. A gente tinha Bebeto, Boiadeiro, Luiz Carlos Vinck. Mas, cara, eu acho que, assim, isso demonstra a grandeza do Vasco, né, cara? Eu acho que isso é o momento que o clube está passando, é um momento difícil, todo mundo sabe, mas eu acho que esses momentos, que quando você olha para a história do Vasco, é que anima e que dá esperança, acho que para o torcedor um dia voltar a viver isso tudo, e a gente espera que isso aconteça. E o seu gol mais bonito, para mim, foi pelo meu Fluminense contra o Internacional na sua estreia. Pô, foi bonito mesmo, cara. Foi bonito mesmo. O goleiro dormiu quentinho, porque ele tomou um lençol, hein? E assim, eu fiz um pelo Bahia, cara, um gol de letra pelo Bahia, que foi bonito também. Pelo Bahia, a sua média também foi assustadora, né? Foi um por jogo também. Eu fiz um de letra ali que foi, gol assim, difícil de acontecer, né? Deve ter sido o gol mais bonito. Fiz um de bicicleta, no Bahia, de meia bicicleta, mas não foi... mas o de letra, eu acho que pela dificuldade, acho que foi o de letra pelo Bahia, cara. Foram quantos gols na carreira, Sorato? Então, tem uma contagem que eu vi outro dia, acho que 238, 240, negócio assim, cara. Eu acho que foi legal pela minha carreira aí, foi bom. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria te agradecer muito aí pelo bate-papo, por reviver essa história aí do futebol. A página que o torcedor vascaíno com certeza aguarda com carinho. E o Sorato, que é um jogador que é identificado pelo Vasco, mas que tem o respeito de todas as outras torcidas.
porque sempre foi um profissional dedicado, um profissional que entregava tudo dentro de campo. Todas essas torcidas respeitam o Sorato aí pelo que você fez em campo. Obrigado por esse bate-papo. Pô, Francisco, foi muito legal, passou rápido, cara, e foi um prazer, cara. Obrigado aí, sempre gostoso estar relembrando esses momentos, ainda mais no momento que a gente deu ênfase maior aí lá de 89, é um prazer sempre falar sobre isso, cara. Um abraço a todo mundo aí que vai ver a gente aí e Legal. tô por aqui, qualquer coisa. Maravilha. É isso aí, isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Esse foi o TBT. Semana que vem a gente volta. Um abração. Nossas